Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero ler com vocês a palavra de Deus, livro de João, capítulo 6, a partir do verso de número 28. Diz a palavra do Senhor: Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para nós entendermos melhor esse texto, nós temos que olhar todo o contexto em que ele foi dito por Jesus. No início do capítulo 6, acontece a multiplicação dos pães. Jesus estava no lugar ermo com os discípulos e com a grande multidão. E o sermão se prolongou e não havia mais tempo para que a multidão fosse dispersa, com a garantia de que no caminho eles iriam encontrar alguma coisa para comer. E então Jesus mandou que os discípulos procurassem no meio da multidão se alguém tinha o que comer. E você pode constatar nos primeiros capítulos, primeiros versículos, melhor dizendo, que André e Filipe trouxeram um moço que tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus então orou, agradeceu a Deus, e foi realizada a grande multiplicação. E diz a Bíblia que toda aquela multidão foi alimentada, foi saciada com pão literal, pão mesmo, pão de trigo, pão e peixe. E eles ficaram saciados. Diz a Bíblia que o milagre foi tão grande que eles tiveram uma brilhante ideia. Eles chegaram em pensar em fazer Jesus o novo rei, um agente político para resolver o problema da fome. E diz a Bíblia
que Jesus então coloca os discípulos no barquinho e os atravessa para o outro lado, porque ele disse que esta não era a missão dele. E diz a palavra do Senhor que depois Jesus resolve ir novamente se reunir com os discípulos, tirar um momento de descanso. E diz a palavra do Senhor que quando Jesus entra no barco e vai novamente para o outro lado, e quando ele chega lá, já tinha uma outra grande multidão esperando. Isso está no verso de número 24. Para você constatar o que eu falei anteriormente, no verso 15, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Capítulo 6, verso 15. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Então Jesus resolve novamente ir para o lugar sozinho com os discípulos. Verso 24. Quando Jesus chega lá, diz o texto, quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus vai tecer um diálogo com eles, dizendo: vocês não me procuram, porque vocês querem viver uma vida que agrade a Deus, de acordo com os valores de Deus. Mas vocês querem me procurar, vocês me buscam desesperadamente, porque eu multipliquei o pão, multipliquei o peixe, enchi a barriga de vocês, e vocês acham que eu sou uma excelente provisão diária para a vida de vocês. Jesus ele fala no verso 27, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Toda essa explicação vai desembocar na pergunta que eu quero que vocês respondam e que Deus colocou no meu coração para analisar com vocês hoje. Qual é a maior obra de Deus no homem? Pergunte aí para o seu irmão. Qual é a maior obra de Deus no homem? Qual é a maior obra de Deus no homem? A maior obra de Deus é Ele multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar e saciar a nossa fome, a nossa sede física. A maior obra de Deus para o homem é abrir o mar vermelho. A maior obra de Deus para o homem é abrir uma porta de emprego, lhe dar uma casa própria. Qual é a maior obra de Deus no homem? É a cura de um câncer, de uma lepra. Qual é a maior obra de Deus no homem? É você orar e o sol parar, é você orar e algo inusitado acontecer. Até mesmo como os discípulos aqui confrontam Jesus dizendo que Moisés, sim, tinha que ser admirado, porque Moisés deu o pão do céu para o povo de Israel no deserto. Qual é a maior obra de Deus no homem? Observem que esta pergunta crucial, se não for respondida por nós de maneira correta e sábia, nós nos perdemos e ficamos perdidos dentro da própria igreja e dentro da própria religião. Se você ler o verso de número 28,
Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Porque na cabeça deles, na cabeça da multidão que estava novamente ali com Jesus, é a mesma multidão que queria fazer Jesus rei. É a mesma multidão que vai atrás de Jesus, porque ele multiplica pão, ele multiplica peixe. Está necessitado, é só ir para Jesus, que ele resolve o teu problema. Está desempregado, corre para Jesus, porque ele abre a porta. Você não precisa gastar dinheiro com farmácia, corre para Jesus que ele cura. E quando eles perguntam para Jesus: Senhor, nós não precisamos ir a Ti, é só o Senhor nos ensinar como é que faz isso. Olha só, nós queremos também ser milagreiros, nós queremos que saia fogo do nosso pé, nós queremos ter essa habilidade mágica poderosa que o Senhor tem, nós queremos fazer a obra de Deus. Irmãos, nós vivemos num tempo muito difícil. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Nós vivemos num tempo secularizado, em que as pessoas estão apregoando a quatro cantos que Deus não existe, que tudo se resume à ciência. Deus está morto, tudo é explicado pela física, pela biologia. Onde o homem está colocado no centro da filosofia do prazer, toda a ética, toda a filosofia está relacionada ao bem-estar humano. Tudo que é prazeroso, tudo que é para o bem-estar do ser humano, o homem tem que realizar, tem que fazer. Esse é o pensamento dominante hoje, é o hedonismo. É a busca do prazer pelo prazer. Mas nós temos um outro extremo. É o extremo onde a religião é usada como um poder para benefício da própria satisfação do homem. A distinção entre os dois pensamentos pode parecer muito distante, mas pior do que não acreditar em Deus é você acreditar da maneira errada, herética, falsa, onde você acha que Deus existe para suprir as tuas necessidades, onde Deus é o teu servo, onde eu vivo para crer num Deus que satisfaz as minhas necessidades pessoais. E se Ele não fizer, eu não quero mais este Deus. Aliás, eu estou meio invocado com um negócio que está acontecendo na música, e aqui eu vou falar com os cantores. No mundo gospel, virou mania agora dizer esse Deus, adora esse Deus, louva esse Deus, como se Deus fosse relativo, fosse mais um Deus entre outros deuses. Não é adora esse Deus, não é adora aquele Deus, adora a Deus, adora ao único Deus. Só existe um único Senhor. E trazendo aqui para o texto, Jesus está confrontando aqui a descendência de Abraão. Eles entenderam tudo errado. Para eles, Abraão teve o privilégio de ser amigo de Deus, e porque Abraão era amigo de Deus, recebeu um mandato exclusivo de salvação para a sua descendência. E aqueles que eram circuncidados e eram judeus, eram salvos, eram especiais. Quem está entendendo o que eu estou falando? O céu, os anjos, Deus, todos trabalhavam
por Israel, porque eles eram especiais. Eles entenderam tudo errado. Quando Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra, Deus estava dizendo que da descendência de Abraão iria nascer o Salvador, Jesus Cristo. E ele, Jesus, seria o Salvador tanto dos judeus como dos gentios. Mas eles entenderam tão errado, que a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus os desprezaram. Agora escute uma coisa: quando Jesus diz e confronta eles sobre a verdadeira fé, e eles perguntam: que faremos para realizar as obras de Deus? Eles estão pensando que realizar a obra de Deus é usar a fé em benefício próprio, é eu controlar o poder. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Quem está entendendo, levanta a mão. E Jesus diz: não, vocês entenderam tudo errado. A obra de Deus é esta: que vocês creiam naquele que Ele enviou. A obra de Deus não é vocês crerem em Moisés, não é vocês crerem em Abraão. A obra de Deus não é vocês crerem nesses sacrifícios que eram oferecidos, que vocês acham que eles estão fora do contexto da minha vida, como o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. A obra de Deus é Jesus, eu, o Salvador. A obra de Deus é que vocês creiam que eu, Jesus, sou o enviado do Pai. Jesus está dizendo: não importa se vocês são netos de Abraão, se vocês têm o DNA de Abraão, se vocês têm a genealogia até Abraão, não importa. Se vocês não crerem em Jesus como o Salvador, como o Cordeiro de Deus, se vocês não dependerem da salvação que eu trago, vocês estão liquidados. E o que eu acho interessante aqui, queridos, então eles disseram: que sinal o Senhor nos dá? Qual é a prova que o Senhor nos dá para que eu creia, para que nós creiamos que realmente o Senhor é o Salvador? Sabe, queridos, existe um negócio muito tênue quando você vive em função de milagres para crer. Se Jesus fizer isso, eu creio nele. Se Jesus fizer isso, eu creio que ele é o Salvador. Se Jesus fizer isso, Jesus está dizendo: eu não tenho que provar nada para vocês. Eu sou o Salvador. Vocês crendo ou não, eu sou o Salvador. Eles disseram: nós queremos crer no Senhor, mas manda o pão do céu, como Moisés mandou. E Jesus disse: se vocês não entenderam que não foi Moisés que mandou o pão do céu, mas foi Deus que supriu a necessidade do seu povo, para que o povo ficasse vivo, e eu nascesse através da geração de Abraão, para que tudo se cumprisse. Que milagre você ainda quer que Deus faça, para você crer que Jesus é o Salvador? Que milagre, que milagre. Só o fato de você estar vivo aqui
só o fato de Deus ter te guardado dessa pandemia, só o fato de você ainda não estar no inferno, mas você passou por esse vírus, está aqui, não espera cair pão do céu não, o pão do céu já veio, que é Jesus. Ele morreu na cruz, nos salvou de todo o pecado, Ele morreu, ressuscitou, está aqui nesta noite, na nossa vida. Escute uma coisa, Jesus disse para eles que a minha fé, ela tem que ser cristocêntrica. Qualquer coisa que tire Cristo do centro da tua vida, pode ser qualquer outra coisa, menos a fé verdadeira. É por isso que não existe ecumenismo. Com todo respeito aos padres, aos pais de santo, aos feiticeiros, aos macumbeiros, aos espíritos. A palavra ecumenismo, todo mundo junto. Nós podemos ter moderação, podemos nos respeitar, podemos estar em sociedade, nós podemos conviver, podemos nos tolerar dentro da democracia, respeito ao culto a todas as religiões. Devemos fazer como cristão, amar uns aos outros. Aliás, nós não temos inimigos. A Bíblia diz: amai os vossos inimigos. Devemos respeitar os terreiros de umbanda, de macumba. Devemos respeitar a prática de religiosa de qualquer pessoa, mesmo que seja estranha. Agora, uma coisa é você estar no mesmo culto onde o macumbeiro invoca ao tranca-rua, e depois vai o pastor abençoar a mesma pessoa, como se Deus e Jesus estivesse numa galeria de Deus disputando o teu coração. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Jesus diz para eles, verso de número 32: em verdade, lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus está dizendo, aquela geração comeu o maná, mas aquela mesma geração, depois de 40 anos, por causa da incredulidade, todos eles morreram. O que Jesus está dizendo? Não importa qual é o milagre que você receba, todo milagre é fruto da bênção e da provisão de Deus na tua vida. Mas não confunda isso com o verdadeiro pão do céu. Só existe um pão que desce do céu, só existe um Salvador, só existe um mediador, só existe um Cristo. Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Com todo respeito eu vou dizer para vocês, Iemanjá não é o pão que desceu do céu. Nenhum outro nome, nenhum outro ídolo. Só existe um pão, só existe uma única água. É Jesus, 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 Jesus. Olha, irmãos, o negócio é muito sério. Não sei se você está entendendo. Jesus está dizendo: Deus mandou o maná no deserto através de Moisés, mas aquele milagrão não é o pão do céu. Eles comeram do pão e morreram. Talvez alguém diga: eu não vou seguir Jesus porque eu estava com esse problema, e com esse problema eu fui na religião tal, eu adorei o fulano de tal, o meu problema foi resolvido, eu recebi uma porta de emprego, agora eu vou ficar aqui adorando esse nome que abriu a porta de emprego para mim. Jesus está dizendo: você está errado. Aí Jesus vai dizer qual é a diferença.
entre a verdadeira fé e a pseudo-fé. Jesus está dizendo que a fé nele, e só ele, é capaz de dar vida eterna. Levante as suas mãos. Diga: toda obra de Deus não é para que eu tenha casa bonita, carro bonito, não é para que eu tenha uma perna musculosa ou sem defeito. A maior obra de Deus e o maior propósito de Deus não é que eu tenha um bom emprego, salário, porque esse pão do céu, ainda que você receba, você morre, você perde, o carro envelhece, e como aquela geração de Israel, você ainda corre o risco de ir para o inferno. Mas Jesus diz: não, eu sou o pão do céu, porque eu vou levar vocês para a vida eterna. Eu dou vida eterna. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida. Verso 33, leiam comigo. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida, 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 e dá vida. Isso aqui não é vida física. Isso aqui não é curar a tua pereba, não é curar o teu câncer. Essa vida que Deus está falando é mais do que isso. Jesus cura de câncer, cura. Jesus cura de qualquer doença, cura. Ele disse: em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Mas escute uma coisa: a diferença entre Jesus e todas as outras religiões é que Jesus está dizendo: eu posso abençoar vocês em todas essas áreas. Não há problema de eu pegar novamente 5 pães e 2 peixes e alimentar todos vocês. Eu sei que vocês vieram aqui atrás de comidinha, atrás de outro peixinho. Jesus está dizendo: isso aí é fácil eu fazer. Mas a minha maior missão e a maior obra de Deus não é esta. A maior obra de Deus é que vocês saiam da condenação, vocês saiam do inferno, é que vocês tenham o pecado de vocês perdoados, e vocês recebam a vida de Deus, e vocês sejam ligados a Deus, e vocês recebam vida eterna. No verso de número 35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Exclusividade. Jesus não deixou margem para nenhum outro Deus, nenhum outro filósofo, nenhuma outra personalidade. Jesus não disse que qualquer outra religião que você vai encontrar. Não, Jesus disse: eu sou. Você só tem 2 formas de encarar Jesus: ou achar que Jesus era um tremendo de um mentiroso, ou você imaginar que Jesus era um cara tremendamente doido. Ou então você acredita que Ele é realmente o pão que desceu do céu. Você não pode colocar Jesus numa galeria de outros deuses, de outra crença, e no altar você vai adorar a vários ídolos. Como eu acabei de falar aqui, até o mundo gospel está nesse: louva esse Deus. Não, que negócio de esse Deus? É louvar a Deus. Não existe outro Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou a única passagem para o céu. É extraordinário isso, irmão. Eu sou o único caminho para Deus. Eu sou o único acesso à vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Jesus está dizendo: quem vem a mim jamais terá fome. Que fome? É fome de pão físico? É fome de emprego? Não é dessa fome que ele está falando. Ele está falando da fome existencial. Quem crê em mim jamais terá sede. Que sede? Sede da cozampa, de água que vem pela torneira? Não é dessa água que ele está falando, não. Ele está falando da sede existencial, da crise da identidade, de você não saber quem você é, de você acordar de manhã e achar que você não passa de um macaco evoluído, que você está nessa terra sem dono, sem paradeiro, sem propósito, que a tua vida não vale nada, que você é o que as pessoas dizem que você é, pela televisão ou pelas bobagens, e você vai para casa todo confuso, porque se alguém diz que você é feio, você acredita. Se alguém diz que você não vale nada, você acredita. Se alguém diz para você que você não vai chegar em lugar nenhum, você acredita. E Jesus está dizendo: para com isso, olha para mim, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a tua vitamina, eu sou a tua substância, eu sou o teu potencial, eu sou a tua força. Se você se alimentar de mim, você vai vencer todas as palavras negativas, você vai vencer todos os demônios, você vai enfrentar o diabo, você vai enfrentar a adversidade. Você se alimentando de mim, eu sou invocado com crente que quer viver de novidade, que sempre está atrás de uma oraçãozinha, de uma profeciazinha, que alguém coloque na sua mão na cabeça. Tem crente que vive em crise espiritual constante. Eu não estou dizendo que a gente não passe por tribulação, até eu passo, e quando a prova é muito grande, eu ligo para alguém: irmão, me ajuda aí que o negócio está pegando, eu preciso de ajuda. Mas não estou falando daquela fé circunstancial, onde você não tem firmeza em nada, onde você é desmontado a cada dia e remontado a cada palavra, a cada acusação, onde você não tem convicção de quem você é. Parece que a tua fé é formada na boca dos outros. Jesus está dizendo: para de se alimentar da fofoca dos outros, para de se alimentar das bobagens que os outros acreditam, das outras crenças. E isso vai das coisas mais simples às coisas mais complexas do nosso dia a dia, porque o maior valor que nós temos é a nossa crença, é a nossa fé. O que nos faz levantar de manhã não é só feijão e arroz, é a nossa fé. É saber quem somos, em quem cremos, qual é o propósito, qual é o nosso chamado, a quem nós servimos. Para desse negócio de depender dos outros. Ah, pastor, me chamaram que eu sou feio, disseram que eu não presto para nada, pastor. E aí? E aí? Pastor, me chamaram de endemoniado. E aí? Jesus está dizendo: te alimenta de mim, bebe da minha água. Você é saciado espiritualmente? Você já tomou aquele açaí com camarão? 1h da tarde, você toma aquele açaí com camarão, e depois alguém diz: aí, quer mais alguma coisa? Não dá, estou satisfeito. Agora só uma sonequinha, comparado à vida cristã, é isso. Não precisa de mais nada. Toda a tua existência está satisfeita por Jesus. Não importa o que o diabo te oferece, não importa o que o diabo quer te mostrar, não importa as tentações do mundo. Você diz: eu estou satisfeito, eu tenho o pão da vida, eu tenho a água da vida, eu estou saciado em Jesus.
Levanta tuas mãos e dá um glória a Deus aí, aleluia. Adora a Deus por um minuto. Nós vamos cear daqui a pouquinho. O que Jesus está dizendo? Que nós não precisamos de novidade espiritual. Eu não preciso de um truque a cada dia para crer mais ou para crer menos. Não, eu tenho Jesus. Foi o que Davi disse: o Senhor é o meu pastor e... No original o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Se Ele quiser fazer milagre, Ele faz. Se Ele quiser multiplicar, Ele multiplica. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser restaurar, Ele restaura. Se Ele quiser dar vida, Ele dá vida. Mas eu creio no enviado, eu creio no Cristo. Eu não vou para Macumba porque lá tem milagre. Eu não vou adorar o tranca-rua porque ele faz milagre. Eu não vou atrás de um ídolo porque lá alguém diz que aconteceu o milagre. Não! O verdadeiro pão que desceu do céu é Jesus. Agora, o tremendo aqui nesse texto é o que Jesus diz, o que acontece quando nós temos esta fé. E eu vou voltar novamente ao início para concluir. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? O que é que eles queriam? Que Jesus ensinasse eles a multiplicar pão. Pastor, vamos fazer uma campanhazinha para Jesus nos ensinar como é que a gente arranja a casa, como realizar as obras de Deus. O que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus diz: a obra de Deus é esta. Não é a que vocês estão pensando. A obra de Deus é esta: que vocês creiam naquele que Ele enviou. E Jesus diz: eu sou enviado pelo Pai. E olha o que Ele diz: eu fui enviado pelo Pai. Verso de número 38: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Escute bem. Olha a pergunta dos discípulos para Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Resposta de Jesus: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. E o que é que aquele que enviou fala para a gente? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo: a minha prioridade não é encher a tua barriga, a minha prioridade é te levar para o céu. Você pode falar isso para o seu irmão? Fale para o seu irmão. Diga: a prioridade de Jesus não é dar um paletó bonito para ti, é te conduzir para o céu.
A obra de Jesus é que você seja conduzido a viver de acordo com a vontade de Deus, é que você tenha os valores de Deus, que você tenha o caráter de Deus, é que você pense como Jesus, que você tenha a mente de Cristo, que você tenha a presença de Deus habitando dentro de você. Aí você diz: pastor, mas nem um milagrezinho, mas nem uma faísca de pão. Ali naquele momento Jesus não multiplicou não. E você crer na obra de Deus e crer no Cristo de Deus é você entender que nem sempre Deus vai realizar a tua vontade, porque Ele tem um propósito maior, é salvar você, a sua família, a sua casa e o seu filho. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Ai, irmãos, eu agradeço tanto a Deus pelas orações que Ele não ouviu, pelos carros que Ele não me deu, pelas promoções que Ele não me concedeu, pelo dinheiro que Ele não me deu, porque hoje eu entendo que Deus estava me direcionando para Ele, para o céu, para a glória, porque o propósito de Deus não é que você seja um filho mimado, o propósito de Deus é que você realize a vontade dEle aqui na terra. Deus não está no céu com um avental para realizar todas as tuas vontades, não. Ele é Senhor e o servo é você. Nós estamos vivendo, irmão, no meio desse desemprego pós-pandemia. É gente chorando para todos os lados, é o desemprego, é a fome aumentando, é a crise financeira. E alguém diz: onde está Deus? Cadê Deus? Porque Deus não faz milagre. Deus está fazendo. A palavra está sendo pregada, a vida eterna está sendo ministrada. E às vezes Deus multiplica pão, às vezes não multiplica, às vezes Ele cura, às vezes não cura, às vezes Ele faz a doença alastrar mesmo, às vezes Ele quer fazer, às vezes não quer fazer, mas a obra de Deus é que você não se perca. E eu quero profetizar para você em nome do Senhor Jesus: o maior sonho de Deus é que você não se perca. No meio desta crise toda, creia, continue crendo, continue confiando, não aceite tentações, não abandone a tua fé. Não existe outro Deus, não existe outro caminho. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Ele é a vida eterna. A única oração que você tem que fazer é: Deus, não me deixa me perder, me alimenta, me sacia, mata a minha fome, mata a minha sede. Ai, irmãos, um crente saciado e um crente que se alimenta de Jesus, ele não é vulnerável à tentação. Ele pode ser motorista de ônibus, pode estar passando, quem estiver passando lá, do jeito que passar, mas o cara está tão ligado no pão da vida, que aquele demônio passa na frente dele e vai embora, e ele está saciado. Pode vir a tentação do dinheiro, pode vir a tentação da lascívia, pode vir toda e qualquer proposta de Satanás, pode vir alguém dizendo: eu vou multiplicar isso para você, eu vou transformar essas pedras em pães, eu vou facilitar a tua vida. E você vai dizer: não, eu já tenho a obra de Deus na minha vida, eu tenho a vida eterna, eu tenho o céu. Estou aguardando a hora do toque da última trombeta. Pai, pelo poder do Teu nome, Senhor, daqui a pouco nós vamos cear, Senhor. Nós vamos declarar que Tu és o pão vivo, e o corpo e o Teu sangue foi derramado por nós na cruz do Calvário. Senhor, pelo poder do Teu nome, com a Tua igreja ajoelhados aqui na Tua presença, queremos declarar que Tu és a obra
de Deus para nós. Não tem outra. Não tem outra obra, Senhor. E nós queremos fazer a tua obra, que é levar esta fé, a fé no pão vivo, a fé da água viva, para os nossos filhos, para os nossos lares. Queremos levar para todos entenderem que só o Senhor pode saciar a nossa existência. Senhor, tira as fraquezas, tira as nossas debilidades, tira o nosso cansaço, tira, Senhor, nossa frustração, tira, Senhor, nossa rebeldia, tira o nosso medo, porque todas estas características são sinais de alguém que não está se alimentado do pão da vida. Nos alimenta de Ti, Senhor, nos alimenta da Tua carne, do Teu sangue, Senhor. Nós não precisamos, Senhor, de vitamina do mundo, nós não precisamos de palavra de motivação, Senhor, porque nós temos o pão da vida que desceu do céu. É o Senhor dentro de nós, na vida de cada criança, de cada adolescente, jovem, na vida de cada homem, de cada mulher, Senhor. Tira tudo que está derrotado dentro de nós, tira os maus pensamentos, todo sentimento de derrota, tira, Senhor. Nos sara nesta manhã, nesta noite, Senhor. Nós queremos nos alimentar de Ti, meu Pai, em nome de Jesus.